Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Tontos. Meu nome é Felipe Nascimento, sou estudioso de finanças, mercado de criptomoedas, finanças na era digital. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre dinheiro, né? Quais são as principais diferenças entre moeda e dinheiro? Porque sim, tem diferença, né? E o que é o dinheiro da forma que a gente enxerga ele hoje, né? E vamos dar uma pincelada aí em como isso surgiu, como é que isso começou. Para a gente entender primeiro o que é dinheiro, o que é moeda, a gente tem que pensar o seguinte: a moeda é aquilo que é impresso. Então, você segura uma nota, né, ou segura aquele pedacinho de metal lá, aquilo é moeda, né? É só um objeto, tá? Esse objeto ele imprime um caráter de valor, obviamente, né? Mas isso não é dinheiro, é só a moeda. O que é o dinheiro? O dinheiro é o poder de troca. Então o dinheiro é muito mais uma ação do que propriamente um objeto. Então quando você segura uma nota de 10, ele não é dinheiro até que você troque ele por alguma coisa no mercado, ou enfim, por um serviço, seja lá o que for. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem que ter. A moeda, ela é governada, né? Ela é impressa, ela é feita pelo governo. E o governo determina, obviamente, qual é o poder de troca que essa moeda tem. Então, o governo acaba influenciando diretamente no que a gente chama de dinheiro, que é esse poder de troca. Então essas são as principais diferenças, tá? Moeda, objeto, é o que o governo vai lá e imprime, aquilo que você tem na tua carteira, e dinheiro é o poder de troca, é a ação, é o comprar, né? É o trocar. Então, tendo isso em vista, a gente tem que pensar o seguinte: como é que isso começou, né, cara? Se a gente for parar para pensar lá na época, lá atrás, vamos pensar na época do escambo, né? Que era eu produzir uma coisa, você produzia outra, eu queria o que você tinha e você queria o que eu tinha e a gente trocava. Então eu pegava, sei lá, batata e trocava com você por um pedaço de carne, né? Isso é o escambo, isso é a troca. Então acabava se tornando dinheiro no momento que a gente fazia essa troca. Só que isso tinha um problema muito grande, porque às vezes eu tinha batata, né, e queria trocar por carne, mas você que tinha carne, você não queria trocar por batata, você queria trocar por outra coisa. Então a gente encontrava uma barreira muito grande aí. Então o escambo passou a não funcionar tão bem assim, porque as necessidades eram diferentes. Então você precisava de alguma coisa que tivesse maior liquidez, maior aceitação, para que as pessoas pudessem trocar com mais facilidade. E aí evoluindo para isso, né, a gente teve algumas moedas que serviam como dinheiro, como por exemplo o sal. Muitas pessoas já devem ter ouvido falar sobre isso aí, né? Mas a gente, por exemplo, tem hoje o salário vindo do sal, porque na época do Império Romano o sal era muito valioso, porque ele servia para muita coisa. Ele servia para conservar alimento, ele servia para curar mais rápido algumas feridas, enfim. E todo mundo queria sal, todo mundo precisava de sal. E como é que os soldados romanos recebiam na época, né? Eles recebiam em quantidades de sal para que eles pudessem trocar por outras coisas, enfim, alimentos, serviços, enfim. Então daí vem o salário, né? Eles recebiam em sal. Então o sal tinha uma liquidez muito grande, então ele acabava servindo também como dinheiro, né? Que era esse poder de troca. Então o sal acabou sendo uma moeda, né? No sentido próprio de objeto ali. E com essa evolução, logo depois a gente vem no período aí do bimetalismo, né? Que a gente começou a usar o ouro e a prata como moeda e também como dinheiro, né? Que a gente trocava o ouro e a prata por ser muito escasso, né? Muito valioso, e aí a gente começa a entrar num ponto interessante, que é esse ponto de escassez, que é o que define o mercado, de fato, né? Então a gente tinha o valor do ouro ali como uma moeda de troca, né? Como dinheiro, de fato, e as pessoas começavam a comercializar a partir de pesos de ouro. E essas moedas, elas eram cunhadas com uma fração que determinava o quanto de valor de ouro aquilo tinha. Então, por exemplo, a gente começou com moedas de ouro puro, prata pura, e com o tempo isso foi diluindo, 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 porque o que aconteceu? A gente tem um fator aí primordial
para a influência do dinheiro na nossa vida, que é o governo, né? Na época, os governos viam a necessidade de, como o ouro era muito escasso, tinha pouco, o que eles tinham que fazer? Cara, a gente precisa diluir isso. Então eles começavam a diminuir a fração do ouro e mesclar as moedas com outro tipo de metal. Por exemplo, misturava ouro e prata, né? Misturava ouro e níquel, enfim. E a fração de ouro ela ia diminuindo dentro da moeda, mas ela continuava valendo a mesma coisa. Então, isso é o que a gente chama de inflação, entendeu? Então você tem ali um produto que era escasso, no caso do ouro, e para que se mantivesse o mesmo valor de unidade de medida ali naquela moeda, eles diminuíam a fração do ouro, mas mantinham o valor. Ou seja, você acabava pagando muito mais caro, né? E aí a gente tem também a influência da criação das instituições, não só do governo. Porque, por exemplo, quando começou essa questão da comercialização do ouro como moeda, né, eu estou tentando dar um resumão aqui para a gente contextualizar, tá? Você tem a criação de instituições bancárias, mas não como a gente conhece hoje em dia, né? Como é que começou isso? Cara, você tinha ouro e você precisava, obviamente, de uma certa segurança para guardar os seus quilos de ouro ou a quantidade de ouro que você tinha, e tinham pessoas que eram capazes de oferecer essa segurança para você. Então, como é que acontecia? Você pegava teu ouro, transportava teu ouro para aquele local mais seguro, e essa pessoa, essa instituição cobrava uma pequena taxa, uma taxa que ele estipulava lá, para poder deixar o seu ouro seguro. E em troca disso, ele te oferecia uma nota. E essa nota, ela dizia para você qual era o valor de ouro que você tinha depositado ali naquele lugar. E essa nota, muitas vezes, porque o que acontecia? Era muito difícil você transportar, né? Era muito pesado. Então, o que eles faziam? Eles pegavam essa nota, fracionavam essa nota, e você podia trocar por qualquer outra coisa no mercado, porque aquela nota garantia que aquela quantidade de ouro existia naquele lugar. E aí esses caras que guardavam ouro, eles viram uma oportunidade, porque eu julgo isso como crime, né? Mas enfim, vocês vão ver por quê. Existe uma coisa chamada reserva fracionária. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a emitir essas notas sem ter a quantidade de ouro guardado. Então vamos supor que você ia lá e depositava 1 quilo de ouro. Ele pegava e te dava uma nota de 1 quilo de ouro, mas quando outra pessoa ia lá fazer alguma troca ou pedir algum empréstimo, alguma coisa, ele simplesmente emitia uma outra nota de 1 quilo de ouro sem ter em estoque. Isso começou a causar muitos problemas, porque quando você queria sacar seu ouro, passou a não ter mais ouro naquele lugar. Então, se isso não te lembra nada, eu vou te lembrar. Isso é banco hoje. O banco hoje, ele é obrigado por lei a só ter 25% do valor de reserva que deveria. Então, assim, na prática, né? Você depositou R$100 e se você quiser sacar os 100, o banco tem a obrigatoriedade de te dar só 25. E você não tem o direito de reclamar por isso, porque foi institucionalizado. Esse crime foi institucionalizado. Então, o que acontece hoje... Ah, Felipe, isso é muito difícil e tal. Não é tão difícil assim, porque se você parar para pensar nos países que estão em crise, em que as pessoas correm para os bancos para poder tirar o dinheiro, enfim, e tem aquela corrida toda e tal para poder tentar se proteger da inflação, o que acontece? Os bancos fecham. Os bancos não permitem que você saque, mas não é para proteger o teu dinheiro, é porque eles não têm dinheiro para te dar. Então você fica realmente a ver navio. Esse é o grande problema da institucionalização da moeda, né? Então você tem alguns órgãos reguladores hoje, né? Que a gente tem no Brasil, por exemplo, o Banco Central, que determina qual é a quantidade de dinheiro que vai ser emitido, como ele vai ser distribuído, né? E isso influencia diretamente no valor das coisas no mercado, influencia diretamente o valor dos serviços, né? E o governo fica sempre numa jogada de vai e vem para tentar controlar esses preços, que é o que a gente chama de política fiscal expansionista ou contracionista, né? Que é quando o governo... Contracionista é o seguinte, cara,
O governo viu que tem, pô, a inflação tá alta, né? Tem muito dinheiro no mercado e tal, as coisas estão ficando muito caras porque se torna um problema, porque é um desincentivo ao produtor, né? E aí o que ele faz? Ele fala assim, ó, a gente precisa tirar dinheiro do mercado. Então o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai subir taxa de juros, a gente vai emitir títulos do governo para a galera parar de gastar esse dinheiro ficar flutuando e trazer o dinheiro de volta para a gente. Então emite-se títulos do Tesouro Direto com taxas de juros muito atrativas, né? Eles aumentam a taxa de juros nos bancos para que desincentive a compra, e aí o dinheiro começa a parar de circular. Essa escassez tende a regular de novo a economia, né? A inflação. Só que com isso traz alguns problemas, obviamente. Né, que a gente sabe que são os altos preços no mercado, são os altos preços nos serviços e tal. Já a política fiscal expansionista é o contrário. A gente está vendo, tá tudo bem, tá tudo certo, tá não sei o que,